Olá, começamos então mais um módulo falando a respeito do Apocalipse. E o Apocalipse no livro de Daniel. Como falamos em outros módulos, há uma relação muito estreita entre o Apocalipse que foi profetizado e a revelação que veio ao apóstolo João e também Daniel. O livro de Daniel, a base, a estrutura de, vamos dizer assim, a fundamentação para que depois a revelação completa se manifestasse através do apóstolo João. E nesse módulo nós vamos falar da profecia em si, falar a respeito do livro de Daniel e falar sobre um assunto muito importante chamado a estátua dos reinos. Então, uma visão espiritual que foi dada, e essa visão dada a Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, tem então a manifestação da revelação de Daniel, e Daniel fala a respeito desses reinos. E para começarmos então, vamos ler Daniel no capítulo 2, versículo 31, que diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então nós vemos essa visão de Nabucodonosor, e a extensão dessa visão nada mais era do que o período dos grandes impérios. Então, como nós estávamos falando, o Império Babilônico é um império onde Daniel recebe toda a revelação do futuro, e ali então Nabucodonosor fala de uma estátua que tem a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas também, e a parte de baixo das pernas, e os pés de ferro. E os pés misturando, de novo, tá? Eu vou falar o finalzinho. As pernas de ferro e os pés de barro e ferro, misturando dois componentes que não têm liga. E essa revelação nada mais era dos 4 impérios que dominariam todo o mundo, não só na época, como posteriormente. Lembrando que Daniel e a sua profecia foram por volta de 650, por aí mais ou menos, que foi a profecia dos reinos, aliás, 625, para ser um pouco mais preciso. Então, vamos ver aí essa imagem para você entender como era a estátua que veio e que Nabucodonosor teve a visão. Além de nós termos os reinos, que essa estátua coloca aí, são 4 impérios que existiriam ainda, não só na época de Daniel, mas posteriormente. Agora nós temos também as bestas. E o que são as bestas? Bestas são entidades espirituais que regem determinados, vamos dizer assim, poderes, determinados reinos, no caso, 4 impérios.
Então nós vamos falar desses impérios e das entidades, as bestas que regem espiritualmente esses impérios. Que está no livro de Daniel, uma visão que Deus deu para Daniel, em Daniel no capítulo 7, versículo 2 em diante, que diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ao lermos essa passagem, que foi uma revelação direta de Deus para Daniel, demonstrando através desta visão o que vinha do mar. E o mar, o referencial, tanto em Daniel quanto no Apocalipse, são povos, nações. Então essas entidades que dominam uma esfera de um império, um domínio muito maior, são chamadas bestas, térios, que no grego quer dizer feras, bestas, assim como vemos essas entidades, a aparência delas. Então, cada uma delas tinha uma representação e, obviamente, através, vamos dizer assim, de uma revelação, um código espiritual. Então, o primeiro sonho, que foi o de Nabucodonosor, a estátua dos reinos, a cabeça era de ouro. E a cabeça nada mais era do que o Império Babilônico, que até o próprio profeta Daniel fala para Nabucodonosor: olha, a cabeça é o Senhor, é você, rei. Por quê? Porque a marca da Babilônia é o quê? É a condição da luxúria, das riquezas, o valor do ouro. E uma outra marca também que nós falamos através da história é que Babel ou Babilônia é símbolo da ostentação do homem. Então nós vemos que era a cabeça de ouro, rosto de homem nessa estátua. E a besta, a entidade que caminhava paralelamente a esse reino chamado Babilônia, era um leão com asas de águia. Foram tiradas as asas e no lugar do leão se foi transformado num homem. Então nós vemos o quê? Essa entidade trazendo toda uma codificação espiritual. Então era um leão, era alguém poderoso. E o leão é tido como rei dos animais. Então alguém que tem um poder muito grande. E foi dado um poder muito grande para Nabucodonosor, o rei de Babilônia. As asas simbolizam rapidez. Então, 2 asas, de forma rápida, veio esse leão, conquistou o mundo civilizado da época, esse leão, símbolo espiritual do domínio da Babilônia, e foi posto em pé em forma de homem, porque todo o poderio dessa entidade, dessa besta, foi dada ao próprio Nabucodonosor. E uma pessoa realmente de um domínio, de uma força muito grande, que com rapidez ele vence os principais impérios, o Império Assírio, vence também ali os hititas e assim por diante, na Ásia Menor, e se fortalece de uma forma muito rápida. Aí a segunda besta que nós vamos falar, só lembrando, né, que a época, o período que veio o Império Babilônico e teve esse domínio dessa besta através dos reis da Babilônia, foi de 605 a.C. a 539 a.C. Então, um período que nós percebemos aí que daria por volta de uns 70 e poucos anos, quase 80 anos. Vem então outro domínio, que é o domínio do Império Persa. Então, na estátua dos reinos, o peito e os braços de prata. E a representação da entidade, a besta, que está vinculada ao Império Persa, é um urso. Um urso que está
mas deslocado para um dos seus lados, e que tem na boca 3 costelas. O que é um urso? O urso é um devorador de carne. E as 3 costelas eram os 3 impérios principais que o Império Persa vem e domina, que é o Egito, porque Babilônia não tinha conquistado o Egito. Então, Egito, Babilônia e também a Ásia Menor. Então, nós vemos aí o Império Medo, né, também, que foi dominado pelo Império Persa. Então, ele está mais inclinado para um dos lados, porque o Império Medo-Persa, então, era um império constituído pela Média e pela Persa, 2 regiões irmãs que se uniram e conquistaram todo o mundo da época. Então, essa besta é uma besta muito forte, inclinada mais para o lado persa, onde havia uma força maior, através de quem? Do rei Ciro, que era o Ciro o Grande, que traz e exerce esse domínio e essa potestade, essa entidade, essa besta, dando a esse país e principalmente aos seus reis esse poderio. E aí então vem, né, lembrando também que o período do Império Medo-Persa vai de 539 a 331 a.C. Então nós vemos um domínio de mais ou menos 2 séculos, um domínio bem extenso, bem maior do que o domínio de Babilônia, e em seguida agora vem um terceiro reino. O terceiro reino, na estátua dos reinos, é a parte do quadril, e o quadril de bronze. E o bronze, símbolo, claro, de um império que vai dominar o mundo na época, é o Império Grego. Então a Grécia, ela vem, e por trás da Grécia, Deus traz uma revelação para Daniel a respeito da besta, que é a entidade que está por trás desse domínio. E nós vemos que o representante principal, vamos dizer, desse Império Grego, era Alexandre o Grande, que faz uma conquista mundial de uma forma muito rápida. Em menos de 12 anos, ele conquista todo o mundo da época, inclusive toda a faixa do Oriente, até chegar à Índia. Então, uma extensão muito grande. Agora, o que era a besta que estava por trás dele? Era um leopardo. Qual a característica do leopardo? Rapidez, agilidade e inteligência. Agora, multiplica essa inteligência, porque Alexandre era um grande estrategista que aprendeu com o seu pai, que era o rei Filipe da Macedônia, aprendeu as estratégias de guerra. E então, esse leopardo tem 4 cabeças, quer dizer, alguém que tem o quê? Um conhecimento, uma razão, uma mente muito mais abrangente, estratégica. E a realidade é que a marca do Império Grego é a sabedoria. Então a gente percebe aí a razão humana, nós vemos as filosofias, o domínio que o Império Grego ele trouxe foi tão grande que alcançou, inclusive, não só o Oriente, mas toda a Europa também. Vejam que o Novo Testamento foi escrito em língua grega. E traz mais ainda, eram 4 asas que essa besta tinha. E como eu falei, falamos já do leão que tinha 2 asas, que teve um domínio rápido. 4 asas, domínio muito mais rápido. E foi um domínio muito rápido, e essas 4 asas também foram tiradas, e essas 4 cabeças, elas simbolizam o quê? A divisão que houve do reino da Grécia. Então, com a morte de Alexandre o Grande, o reino da Grécia foi distribuído entre 4 generais deles, 4 cabeças, 4 líderes, 4 generais, 4 reinos do Império Grego. Então nós percebemos que, inclusive, na época de Daniel, isso ainda não havia acontecido e a palavra profética se cumprindo. Então foi mais ou menos do ano 331 a.C. ao ano 168 a.C. Também um período longo, nós vemos aí um período de mais de 200 anos. Então vemos aí que esse período de domínio grego influenciou o mundo inteiro da época e trouxe uma coesão que nunca havia acontecido entre o Ocidente, caracterizado pela Europa, e o Oriente, onde nós vemos chegar até na África. Vejam que esse domínio foi tão forte que um dos lugares que mais tinha esse conhecimento e a sabedoria dos gregos era a cidade de Alexandria. E Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo. Só em segundo lugar ficava uma outra biblioteca, que era em Pérgamo,
mas Alexandria era o símbolo do quê? Dessa razão. E ficava onde? No Oriente. Então olha que interessante, nós vemos na região do Oriente, no Egito, Alexandria, e vemos também um pouco já entrando ali na área da Ásia Menor, já próximo da Europa, um outro local também com expoente muito grande, a cidade de Pérgamo, onde vem a origem da palavra pergaminho, e Pérgamo também tem uma origem grega. E por último, vem a quarta besta, que Daniel tem a visão e que também Nabucodonosor havia sonhado. Então, eram as duas pernas de ferro. E a entidade, vamos dizer, a besta, que agora Daniel está vislumbrando, ela é diferente de todas elas. É uma besta muito forte, que tem dentes de ferro, unhas de ferro, e que tem 10 chifres, demonstrando algumas características muito importantes. Primeiro, a força do ferro. E foi essa força que deu ao exército romano um domínio muito grande. Praticamente, eles tiveram um domínio de quase 500 anos. Então vejam que um domínio muito grande, forte, mas na imposição, na guerra. E eles eram estrategistas e um exército muito disciplinado e que, nessa época, passa por volta de 10 reis que vão assumindo um a um, imperadores romanos que vão assumindo, e também as garras de ferro, tudo característica dessa besta que potencializou o Império Romano. Inclusive o Império Romano que dominava ali o Oriente Médio, a Palestina, Israel, Judá, aquela região, aonde Jesus Cristo veio a nascer, a morrer e ressuscitar. Então nós vemos que no domínio de Roma havia algo que era algo também interessante, porque são duas pernas. E o que eram duas pernas? Era uma divisão que havia entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. E essa divisão ela vai se acentuar, vai fazer com que haja realmente praticamente uma ruptura. E lá no final do Império Romano, essa ruptura se amplia e entra a outra fase. Que fase é essa? É a fase dos pés. E o que são os pés? Os pés nada mais do que barro misturado com ferro. Então o que era o ferro? Não era símbolo de Roma? Então o ferro, símbolo de Roma, vai tentar se amalgamar, vai tentar se misturar com o barro. O barro é símbolo do quê? Da nossa carne, aquilo que é o valor do homem. E não se misturam. Então o Império Romano, ele faz uma coesão da religião, que é algo humano, com o poderio militar bélico. E a gente vê então que Roma termina o domínio dela em 476 depois de Cristo, o domínio como império, mas ali há um outro domínio que é o domínio romano religioso, que vai dar continuidade e é o período que nós vamos chamar dos 10 reinos. Mas vamos falar isso depois no próximo módulo. Nós vamos agora encerrando esse módulo e no próximo módulo falaremos a respeito dos reis de Babilônia. Lembrando que o livro é o livro de Daniel, precisamos conhecer a fundo o ambiente espiritual de Daniel para que as revelações possam se manifestar numa plenitude muito maior. Até o próximo módulo.